Paz seja convosco, Deus abençoe a todos, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, fala a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Imagine que cena, que atitude maravilhosa, linda dessa mulher pecadora. O fariseu fez algo importante, fez algo muito bom, que foi o convite, dele ter convidado Jesus para ir jantar com ele. Porque convidar o Senhor Jesus a entrar na casa da pessoa, convidar Jesus para estar conosco, convidar Jesus a nos acompanhar, a estar na nossa casa, a estar na nossa vida, isso é muito lindo, isso é muito bom, isso é muito importante. Porém, só o convite não é o suficiente, porque há coisas que Jesus espera além desse convite. O fariseu convidou o Senhor Jesus. Só que, infelizmente, ficou só no convite. Tratando do fariseu. Porque o fariseu não tomou mais nenhuma atitude para agradar ao Senhor, para demonstrar que Jesus Cristo era importante para ele, para demonstrar que quem estava ali na casa dele era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Santo de Deus, era o perfeito, o Todo-Poderoso. Então, para o fariseu, ficou apenas no convite. E Jesus gosta quando nós o convidamos para qualquer coisa que nós vamos fazer. Jesus gosta e espera que nós o convide para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, para entrar na nossa família. Só que ele espera algo a mais de nós. Ele espera atitude, dedicação, empenho, esforço de cada um de nós, para que durante a companhia dele conosco, nós o possamos demonstrar, possamos provar que ele é mais importante de tudo, ele é precioso. Para que nós possamos demonstrar que ele é valioso, que ele é Deus, que ele é santo, que ele é maravilhoso. E isso ele espera de qualquer um, de qualquer pessoa. No entanto, nesse caso aqui, a única pessoa que demonstrou isso, que provou o valor que só o Senhor Jesus Cristo tem, foi essa mulher pecadora. Quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu,
ela tomou uma atitude, ela tomou uma decisão e foi até onde estava o Senhor Jesus, lá na casa do fariseu. Foi uma atitude brilhante de coragem dessa mulher. Porque, como todos sabiam que ela era conhecida naquele lugar como a mulher pecadora, e sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, porque ali o único religioso que tinha ali era o fariseu. O único que pousava de santo era o fariseu. O único que se julgava correto era o fariseu. Mas ele em nenhum momento tomou uma atitude que demonstrasse, que provasse que Jesus estava acima de tudo na vida dele. Que Jesus era valioso para ele, que Jesus era importante para ele. Ao contrário do fariseu, a mulher demonstrou ali, ela provou ali, através das atitudes dela, através do ato dela para com o Senhor Jesus, ela provou o valor de Jesus, a importância do Senhor Jesus, que Jesus tinha para ela. E então ela não se importou com o que poderia acontecer com ela. Ela tomou atitude e foi até a casa do fariseu, porque sabia que Jesus Cristo estava lá. Olha que atitude brilhante, que decisão maravilhosa dessa mulher. Porque quando a pessoa decide largar tudo que está fazendo e ir até Jesus para se encontrar com o Senhor, isso é maravilhoso. Isso é extremamente importante. Porém, essa mulher, além dela ter um encontro com o Senhor, dela ir até onde estava o Senhor, ela não foi só para vê-lo, só para passar uns minutos com ele. Ela tomou atitude, ela fez algo que chamou a atenção do Senhor. E Jesus espera que a pessoa, qualquer ser humano, dê a ele o valor que só ele tem. Ele espera que nós, os seres humanos, possamos dar a ele a importância que só ele tem na nossa vida. Só ele, mais ninguém. E de todos que lá estavam, só a mulher pecadora demonstrou e provou isso. Que de fato Jesus era tudo na vida dela. Jesus era valioso, era precioso, era bendito. Era o próprio Deus na visão, no coração, na concepção daquela mulher. Então ela tomou atitude, mesmo não se importando, porque ela sabia que era sujeita ela a ser expulsa da casa do fariseu. Porque todos lá conheciam como uma mulher pecadora. Então ela sabia que poderia ser expulsa, poderia ser apedrejada, poderia não deixarem ela entrar na casa do fariseu. Mas mesmo assim ela não olhou para essas coisas, para essas dificuldades, para os obstáculos. Mesmo assim ela foi até onde estava o Senhor. E levou o que ela tinha, até então, que era algo valioso para ela. É claro que nem perto do valor de Jesus Cristo, porque nada nessa terra tem o valor, a importância de Jesus Cristo. E ela levou, era tudo que ela tinha, de valioso, de precioso que ela tinha, ela levou. Que era o vaso de alabastro com unguento. Unguento é um óleo
É um óleo perfumado de esfregar na pele. E era valioso, era precioso aquele unguento. Mas ela sabia que aquele que estava na casa do fariseu era infinitamente mais valioso, mais precioso, mais importante para ela do que aquele unguento que ela tinha de uso pessoal. E quando ela chegou, o Senhor estava à mesa. Olha a atitude, ó. Olha que forte. No 38. E, estando por detrás aos seus pés, chorando. Meu Deus do céu. Ela por detrás do Senhor Jesus, ela não se julgou digna de aparecer na frente do Senhor. Olha a humildade dessa mulher. Ela não se julgou digna de olhar Jesus de frente. Ela entrou na casa do fariseu e foi por detrás. E nem ficou de pé. Ela se prostrou aos pés do Senhor, chorando aos pés do Senhor. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, é muito importante, isso aqui é muito valioso. Porque quem chora aos pés do Senhor, é impossível não tocar o coração do Senhor. Quem chora aos pés do Senhor, é impossível não agradá-lo. É impossível não chamar a atenção dele. Quem chora aos pés do Senhor Jesus, não tem como não atrair para a vida dessa pessoa o olhar dele, a atenção dele. Não tem como. Amados, o lugar mais importante que nós podemos chegar é aos pés do Senhor Jesus e chorar aos pés dele, lavar os pés dele com as nossas lágrimas. Então, nós assim, com essa atitude, com essa demonstração de amor, nós atraímos para a nossa vida a atenção dele, o olhar dele. E essa mulher não falou uma palavra. Ela não disse uma palavra. Apenas demonstrou com atitudes, com atos, que ele era o Deus dela, que ele era o Salvador dela, que ele era digno de ser adorado, que ele era Deus. Ela demonstrou com atitude que ele era precioso, que ele era valioso, que ele era o bendito do Altíssimo. Então ela, por detrás, imagine que cena, por detrás do Senhor, aos seus pés chorando, regava os pés do Senhor com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava os pés do Senhor e os ungia com unguento. Ungia os pés do Senhor com o óleo perfumado de uso pessoal dela. Então, imagine, meu Deus do céu, uma atitude dessa, amados, uma demonstração dessa, não tem como não mover o coração do Altíssimo. Não tem como não chamar a atenção do Senhor. A mulher, sabendo que não era digna, que não era merecedora, ela sabia que para a sociedade, para todo aquele povo da região, para todas as pessoas que conheciam ela, ela sabia que ela não tinha valor nenhum. Ela sabia que não valia nada para as pessoas, para a sociedade. Por isso, era chamada de a mulher pecadora, como
ela era tratada pelas pessoas como um lixo, como uma pessoa, ela era uma pessoa desprezível, desvalida para todas as pessoas. Mas veja o que despertou no coração dela. Algo extraordinário, porque o que ela fez foi extraordinário. Ninguém fez isso, ninguém. Ninguém fez o que essa mulher fez. De todas as pessoas que estavam lá na casa do fariseu. E aí diz assim, ó, 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha o que o fariseu disse consigo mesmo. Dizer consigo mesmo é pensar, ele só pensou. Só que o Senhor Jesus é onisciente, ele conhece os pensamentos de todos. E quando o fariseu pensou isso, falando consigo mesmo, o fariseu disse consigo mesmo: se esse for a profeta, ele quis dizer, se esse aí fosse profeta, ele ia saber quem é e qual é essa mulher aí que ele tocou, porque essa mulher é pecadora. Então o fariseu quis dizer que Jesus Cristo nem profeta era. Sendo que o próprio João Batista, Jesus falou, deu testemunho de João Batista, e ele próprio falou que João Batista era muito mais que um profeta, muito mais que profeta. Imagine então Jesus Cristo. Se João Batista era muito mais que profeta, e Jesus Cristo então, que é infinitamente maior que qualquer homem que já viveu nessa terra, que já passou por essa terra. Mas na mente, na visão, na concepção do fariseu, Jesus não era nem profeta. Então aí a gente entende qual foi a intenção, qual foi o intuito do fariseu ter convidado o Senhor para ir jantar com ele. Não foi porque queria conhecê-lo, não foi porque queria aprender do Senhor acerca do reino dos céus, não foi porque queria a presença do Senhor, a companhia do Senhor, porque a presença, a companhia dele é importante. Não foi isso. A intenção do fariseu era procurar defeito, procurar falha em Jesus Cristo. Porque o fariseu, ele se julgava santo, ele era religioso. Ele se julgava correto, ele se julgava perfeito. Por isso ele olhou para aquela mulher lá e falou: essa mulher é pecadora. E olhou para Jesus depois que a mulher tocou nele e falou: esse daí nem profeta é. Olha só, traduzindo, olha o nível aonde o fariseu se colocou. Ele se colocou muito acima de Jesus Cristo, do próprio Deus. E quantos fariseus hoje em dia existem desse jeito, iguais a este aqui? Quantos se julgam santos, se julgam perfeitos, olham para as outras pessoas como se elas estivessem num nível abaixo, eles se colocam num nível acima de todos, como se fossem semideuses, julgam, condenam, criticam, se julgam perfeitos, se acham perfeitos, como esse aqui. Jesus não gosta disso, Jesus não gosta, Deus não gosta desse tipo de comportamento. Aquele fariseu estava tendo
a maior oportunidade da vida dele. Imagine receber Deus na própria casa dele e não dar valor para essa oportunidade. Diferente de Zaqueu. Imagine quando Jesus Cristo entrou na vida. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se converteu. Zaqueu se desprendeu dos bens, da riqueza, do dinheiro. Zaqueu e toda a família dele foram salva naquele dia, quando o Senhor Jesus entrou na casa dele. E esse fariseu aqui, olha que diferença, que atitude diferente. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu reconheceu que ali era Deus que tinha entrado. E ele não desperdiçou a oportunidade de mudar de vida, de se converter, de se transformar. Agora este aqui jogou pelo ralo a maior oportunidade dele. E muitas são as pessoas que desperdiçam assim as oportunidades que Deus dá. Porque Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Jesus Cristo sempre dá oportunidade a todos. Alguns aproveitam a oportunidade e outros negligenciam, outros recusam, desprezam as oportunidades. E aí diz assim, versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestra. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, olha só, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, quer dizer, não me deu um beijo no rosto. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então veja, olha aí, Jesus Cristo não estava interessado em querer convencer o fariseu, porque esse tipo de gente, quando não dá valor para o Senhor Jesus, ele se importa, ele dá atenção, ele se volta para quem dá valor para ele. Mesmo ele estando na casa do fariseu, ele deu atenção à mulher, porque ela o valorizou, ela o considerou, ela reconheceu que ele era valioso, que ele era precioso, que ele era digno de tudo que ela estava fazendo e muito mais. Então, quando ele viu o que se passava na mente do fariseu, Jesus falou para o Simão: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele falou: dize a mestra.
certo credor tinha 2 devedores. O credor é Deus, os devedores eram, um era o fariseu e o outro era a mulher pecadora. Jesus falou, esses 2 devedores, um devia 500 denários e o outro devia 50. Imagine, um deles, que Jesus estava se referindo à mulher pecadora, ela devia 500 denários, 500 dias de trabalhos. E o outro, que era o Simão, mesmo ele se achando santo, perfeito, achando que não tinha pecado, mesmo assim ele devia 50 denários, porque ele também era pecador. Só que na mente, na concepção dele, ele era santo. Ele não tinha nem pecado. Na mente dele, na visão dele, ele era perfeito. Só que Jesus só faltou falar, esse que deve 50 denários é você, Simão. É você. Não se engane que você não tem pecado, que você não tem dívida para com Deus, porque você deve 50 também. Deve menos que essa mulher, mas você deve. Só que mesmo você que deve pouco, mesmo você não tem com que pagar. Essa mulher não tem com que pagar a dívida e você também não tem, porque ninguém, nenhum ser humano consegue pagar dívida de pecados. Porque o preço da dívida de pecados é sangue, e sangue perfeito, sangue do Cordeiro Santo perfeito, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou. E qual homem na face da terra que nunca errou e nunca pecou? Por isso, Deus teve que sacrificar o próprio Filho, Jesus Cristo, que ele era o único Cordeiro Santo. Por isso que nenhum homem na face da terra conseguiu pagar dívida de pecado. E o fariseu achava que não tinha dívida nenhuma, achava que não tinha nem pecado. E Jesus falou, nem você consegue pagar. Claro, ele proferiu essa palavra aqui usando de figura, mas ele estava se referindo, isso aqui era relacionado aos dois, a mulher pecadora e ao fariseu, que os dois tinham dívida para com Deus, os dois pecavam, os dois tinham pecados, como hoje. Hoje todas as pessoas têm dívidas para com Deus, dívidas de pecados, todos nós temos. E essa dívida de pecado, ela é cancelada, a dívida de pecado, quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como seu Senhor, o aceita, o recebe e faz uma aliança, se une a Jesus Cristo. Então a dívida de pecado dela para com Deus é cancelada. É o único jeito da pessoa receber o cancelamento da dívida do pecado hoje, quando ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, reconhece que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único que pode perdoar, que Ele é o único que pode salvá-la, e faz um pacto, faz um compromisso, uma aliança com Ele, se une a Ele, se rende a Ele, se converte a Ele e passa a servi-lo. Então é o único jeito da dívida ser cancelada, a dívida de pecado. Enquanto a pessoa rejeita Jesus Cristo, enquanto a pessoa se mantém rebelde contra Jesus Cristo, a dívida dela permanece com Deus. A dívida dela permanece com Deus e só aumentando, é juro em cima de juro, é juro e juro e juro, e imagine do jeito que o ser humano peca. Imagine o tamanho que vai ficando essa dívida da pessoa com Deus. E Jesus falou,
esses dois devedores, nenhum deles tinha com que pagar. Então, o credor perdoou-lhe a ambos. Perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E o fariseu falou, suponha quem mais perdoou. E ele estava falando da mulher pecadora. Imagina, mas nem imaginava. E de fato, aquela pessoa quem Deus mais perdoa, essa certamente é a pessoa que vai mais amar o Senhor Jesus, que mais vai adorá-lo, que mais vai se unir a Ele. Porque a pessoa que acha que tem pouco pecado, o relacionamento dela com Deus é meio xoxo, é meio morno. É um relacionamento que a pessoa se julga praticamente está no mesmo nível do Senhor Jesus, e ninguém está. Porque o fariseu, ele se julgava, ele achava que estava no mesmo nível do Senhor. E aquela mulher, olha a diferença, ela já nem se julgou digna de ter com Jesus de frente, de olhar face a face a Ele. Ela já foi por detrás e lá nos pés dele prostrada, lavou os pés do Senhor com lágrimas, enxugou com os cabelos, beijava os pés do Senhor e os ungia com unguento. Meu Deus do céu. E Jesus falou, você vê essa mulher, Simão? Eu entrei na tua casa, você não me deu nem um beijo, você nem ungiu minha cabeça com óleo, você não me deu nenhuma água para me lavar os pés. E essa mulher, desde que entrei na tua casa, não cessa de me beijar os pés. E lavou, regou os meus pés com lágrimas e ungiu os meus pés com bálsamo. Por isso eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Olha o que Jesus falou para a mulher. Perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. A quem pouco se ama, a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Quer dizer, como você se julga que tem pouco pecado, Simão, você pouco me ama. Agora essa mulher aqui, ó, que eu perdoei muitos pecados, essa aqui muito mais vai me amar do que você. E a atenção do Senhor estava direcionada para aquela mulher. Por quê? Porque ela deu valor para Ele. Ela deu importância que só Ele tem, que ocupar na nossa vida. Veja que forte, povo de Deus. Isso aqui é muito forte, é muito emocionante essa palavra aqui. É muito tocante. E Jesus falou, porque ela muito amou. Aí no 48 diz assim, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Olha o que Jesus disse para a mulher. Veja o que o Senhor disse à mulher, sem ela falar uma palavra, sem ela pedir nada, só através da atitude, ação, demonstração de amor, demonstração de valorização, de consideração, de importância que só o Senhor Jesus Cristo tinha na vida dela. Sem ela falar uma palavra, sem ela pedir nada, até porque ela se julgava, ela achava que não era digna, que não era merecedora de falar uma palavra para o Senhor. Ela sabia que não era digna de proferir uma palavra querendo chamar a atenção do Senhor. E quando Deus vê esse tipo de sentimento no coração de qualquer pessoa, pode ser igual essa mulher pecadora, pode ser a pior pessoa
da face da terra, a mais errante, a mais falha, a mais pecadora da face da terra. Essa pessoa chama a atenção do Senhor, atrai a atenção do Senhor, e os olhos do Senhor passam a habitar fixamente na vida dessa pessoa. E sem essa pessoa proferir uma palavra, Jesus Cristo olha para ela e diz: perdoado-lhe são os teus pecados. Jesus já vai abençoando, porque o perdão dos pecados é o maior milagre que qualquer pessoa pode conquistar nessa vida. O perdão dos pecados é a maior vitória. O perdão dos pecados é a maior conquista, é a maior realização. É o maior milagre que qualquer pessoa pode conquistar. Porque é o perdão dos pecados. Quando a pessoa recebe o perdão dos pecados, é esse milagre que coloca essa pessoa no reino dos céus. É esse milagre que garante a ela a vida eterna. É esse milagre que colocou o ladrão da cruz no céu e muitos outros, muitos outros. O milagre do perdão dos pecados. E essa é a maior vitória, a maior conquista. E Jesus foi logo entregando para essa mulher o maior milagre que ela precisava. Porque qualquer outro milagre, qualquer outra vitória não coloca a pessoa no céu. Mas o milagre do perdão dos pecados coloca a pessoa no céu, coloca a pessoa no paraíso. Esse é mais importante. Mais do que tudo nessa vida. Por isso, foi para isso que Jesus veio. Ele falou o quê? Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio para perdoar os pecados. E ninguém consegue entrar no reino dos céus sem antes receber o perdão dos pecados. E essa mulher recebeu. Olha que forte. A mulher que não valia nada para ninguém. Para ninguém. Era considerado o lixo da sociedade na época. Não tinha valor nenhum para ninguém. Imagine para aquele fariseu então que se julgava santo e perfeito. E ele era um homem conhecido, um homem que ocupava uma posição priorizada na sociedade. Imagino como foi desagradável para esse fariseu quando essa mulher entrou na casa dele. Imagine. Como ele era um sujeito soberbo, um sujeito arrogante, orgulhoso, prepotente. Quando ele viu essa mulher que era considerada um lixo entrando na casa dele, isso deve ter ficado, ele deve ter se sentido muito desconfortável. Isso foi muito desagradável para ele, certamente. Então Jesus olhou para a mulher e disse: perdoados são os teus pecados. Que maravilha! Para ninguém mais o Senhor falou, só falou para a mulher. Que privilégio dessa mulher! Que mulher privilegiada! Que maravilha! Porque imagine só, o Simão não ouviu isso. Os outros que estavam ali à volta também não ouviram isso. Também não receberam o perdão dos pecados. Nenhum mais. Porque não adianta a pessoa, diante do Senhor Jesus, achar que é alguma coisa, achar que é santa, achar que é perfeito. Não adianta a pessoa achar que está no mesmo nível dele, porque ninguém está. Ninguém. Todo ser humano é a mesma coisa. Todo ser humano é erva. Nós somos pó e cinza, é isso que somos. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Todo ser humano é barro, é pó. Jó falou isso. Nós somos pó e cinza.
Agora Jesus Cristo sempre foi Deus, sempre foi. Deus e Filho do Deus Pai. Ele sempre foi o Deus Filho, nunca deixou de ser o Deus Filho. E aí diz assim, 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Olha só, os fofoqueiros. Os fofoqueiros começaram a questionar. Questionaram quando ouviram Jesus falar isso. Começaram a questionar: quem é esse aí que pode perdoar pecados? É aquela questão, as pessoas que não conseguem, que não fazem nada para agradar a Deus, elas não entendem. Elas não entendem. Pelo fato de elas não conseguirem agradar a Deus, elas acham que ninguém pode agradar a Deus. Porque essas pessoas que estavam ali em volta questionaram. Porque esses também que estavam ali à mesa viam Jesus como um homem qualquer. Como o fariseu via Jesus, tratava Jesus como um homem qualquer. E esses que estavam ali à mesa começaram a questionar: quem é esse aí que até perdoa pecados? Quem é esse? Você veja que a gente entende, pelas palavras do questionamento, a gente entende o que é. E essas pessoas que estavam ali em volta, elas também não viam Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Agora, para a mulher, era diferente. A visão, os pensamentos da mulher a respeito do Senhor era diferente de todos que estavam ali. Por isso que ela atraiu 100% a atenção do Senhor só para ela. Você acha que Jesus estava ligando? Você acha que Jesus deu importância para as besteiras que estava passando na mente do fariseu e para o fofoqueiro, para esses outros aí que estavam fofocando, questionando? Você acha que Jesus deu importância, deu atenção para esses? Não. Jesus não perde tempo. Jesus não perde tempo com quem não quer nada com ele. Jesus nunca perdeu tempo com aqueles que não querem nada com Deus. Jesus não deu atenção nenhuma para esses que estavam questionando. A atenção dele foi voltada só para aquela mulher que o valorizou, que o considerou, que o amou, que o priorizou, colocou o Senhor acima de tudo na vida dela. Por isso Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Falou para a mulher, unicamente para ela. E os outros que estavam ali em volta, será que não tinham pecados também? Tinham, e muito. Tinham e muito. Mas continuaram com a dívida dos pecados. Porque é assim. Quando a pessoa não reconhece o Senhor Jesus, quando não se rende a Ele, a pessoa continua em dívida com Deus. Continua devendo. Agora essa mulher não, ali foi quitada a dívida dela. Ali foi cancelada toda a dívida dela de pecado. E olha que era grande a dívida dela. Por isso Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Traduzindo, perdoada está a tua dívida, cancelada está a tua dívida de pecado, mulher. Que maravilha, que mulher privilegiada, que mulher abençoada, que mulher sábia. Ela não deixou passar a oportunidade. E os fofoqueiros ficaram questionando: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, olha aí, ó, a atenção dele estava em quem? Ó? No 50, de novo. Ó. Mas Jesus disse à mulher. Viu como
Jesus não deu atenção, não deu importância. Jesus não deu crédito aos fofoqueiros, aos questionadores, aos que gostam de falar besteira. Jesus não dá importância para esse tipo de gente, não. Jesus não dá importância, Jesus não perde tempo dando atenção para esse tipo de gente. Você veja que a atenção dele foi exclusivamente só para a mulher. E mais uma vez ele falou, ó, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, vai-te em paz, porque ela muito amou, através da demonstração, ela muito amou o Senhor através da demonstração, através da ação, atitude. Porque amar a Deus não é só ficar falando dia e noite, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Não. É demonstrar com atitudes. Demonstrar com atitudes, comportamento, procedimento que agradem a Ele. Valorizar Ele no teu dia a dia. Provar para Ele que Ele é importante para você, que a companhia dEle é preciosa para você. Demonstrar que Ele é precioso, que Ele é valoroso para você, que a presença dEle está acima de tudo na tua vida. É isso que conta. O resto é conversa fiada. Veja aí o exemplo dessa mulher, ela não falou uma palavra. Não disse uma palavra. E sem ela falar uma palavra, ela recebeu tudo de Deus, tudo. Tudo que ela precisava, tudo que ela precisava, por causa da atitude, ação, demonstração de amor verdadeiro, sincero e puro. É isso que Jesus espera. Demonstre a Ele, se renda a Cristo, demonstre que Ele é valioso na tua vida, valorize-o, considere-o, e você terá toda a atenção dele para você, toda. Observa aí na Bíblia, observa no texto, observa na palavra, nas escrituras. Ele não deu crédito, não deu atenção, não deu importância para nenhum outro que estava ali em volta. Só para a mulher, mais ninguém. Porque ela deu valor para ele. Se você der valor para Ele, você terá a atenção dele na tua vida dia e noite, dia e noite. E ninguém muda isso, ninguém pode mudar. Grava isso na sua grava essa palavra no seu coração, viva ela e seja abençoado. Deus os abençoe mais e mais abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Mestre e até breve, se Deus quiser.